Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Contabilidade dá Resultado. Meu nome é Marco Antônio, eu sou empreendedor contábil e mais uma vez eu venho aqui fornecer para você um vídeo instrutivo em tela, demonstrando para você, na prática, como que se dá o preenchimento da declaração anual DASN-CIMEI. Que declaração é essa? Aquela declaração para você que é microempreendedor individual e uma vez por ano você precisa declará-la. Talvez você tenha dúvidas, mas hoje eu vou mostrar passo a passo e não vai restar nenhuma dúvida. Todavia, se há alguma dúvida com relação aos aspectos estritamente contábeis e os aspectos legais, né, a questão da legislação, eu vou deixar links na descrição deste canal, tá? Que você deve ali visitá-los, onde você vai ter acesso a poder adquirir uma planilha no qual vai te dar toda a orientação, né? Relatório mensal de receitas brutas, né? Aquela obrigatoriedade mensal que você deve preencher. Uma planilha automatizada que preencha esse relatório automático e também controle o seu lado, sua empresa, né? As questões financeiras, o contas a pagar, o contas a receber, com gráficos, tudo bonito. E o final ainda, o que é melhor, ela vai te dar toda a instrução de como deve ser preenchida essa declaração que eu vou ensinar aqui hoje e mais. Se você deve ou não declarar o imposto de renda de pessoa física, você como corresponsável pela MEI, tá? Então tudo isso está nessa planilha, adquire lá. Então vamos para a tela, mas antes, curta, compartilha, se inscreva no canal. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, no Google, né? Eu gosto sempre de dar essa orientação no Google. Você vai escrever DASN-CIMEI, dessa forma aqui, tá? Ou separado assim, ó, 2023. Se porventura você não localizar esse link aqui, ó, com a extensão advindo dessa aqui, ó, fazenda.gov.br, você vai clicar aqui. Eu vou deixar o link na descrição também, tá? Então, segundo, você vai colocar aqui o seu CNPJ da sua MEI, tá? Ou do seu MEI. Você vai colocar o número do seu CNPJ aqui. Então, colocando o número CNPJ, indo em diante, você vai ter esta tela aqui. É justamente dentro da sua declaração, onde vai já estar demonstrando o seu CNPJ e a sua razão social MEI, que é aquele nome que ou ele está acrescido com o seu CPF ou ele está com o início do seu CNPJ depois do seu nome, né? Então, você vai ter aqui, né, ano calendário. Veja que quando você clica, vai ter o histórico das suas declarações. Se porventura suas declarações estão atrasadas, você deve declarar ano a ano e o site irá te encaminhar para o cálculo de todos os impostos, o DAS, que estão atrasados. Então, primeiro você vai ter que atualizar os DAS atrasados e depois que você atualiza, você entrega o ano que está atrasado. E assim, ano a ano deve ser feito. Como esta empresa, por exemplo, não tem nenhum ou melhor, não tem nenhuma declaração, né, atrasada dos anos anteriores, vamos declarar o ano vigente. Nós estamos declarando a declaração que vencerá agora em 2023, mas o ano calendário é o ano passado. Vamos declarar o ano de 2022. Cliquei aqui. Tipo original, só não vai ser original se for uma retificadora. Continuar. Quando você der continuar, ó, tá vendo? Eu tenho que atualizar as DAS primeiro. Então, vou atualizar a DAS. Então, pessoal, para atualizar a DAS é muito simples, tá? Você clica no busca no Google, né, DAS MEI, vem aqui, ó, programa gerador de DAS do microempreendedor individual, sempre vendo se o link está corretamente vindo aqui, ó, fazenda.gov.br. Você clica nele. É muito simples, tá, pessoal? Ó, só colocar o CNPJ aqui e avançar. Certo? Quando você clicar no CNPJ e der um avançar, você tem que clicar neste link aqui, ó, emitir guia do pagamento, né, de pagamento DAS. E aí você vai filtrar o período. Lembra-se que lá nós estávamos exigindo 2022, então você vai clicar 2022, dá OK. Todas que estão como não são as que não foram apuradas. Por via das dúvidas, você clica aqui, seleciona todas, você escolhe a data que você quer pagar, por exemplo, aqui eu vou colocar para o final do mês e dá um atualizar os valores e clica em apurar / gerar DAS. Pronto, fazendo isso, você vai atualizar todo o rol de DAS que estão em abertos. É a oportunidade de você pagá-las. Agora sim, vamos voltar então para a tela do preenchimento e entrega da DASN-CIMEI anual. Vamos então declarar 2022, uma vez que atualizamos os valores. Dá um continuar e você vai ver que agora ela não fala dos avisos dos DAS que estão em abertos. Para você que paga em dia não vai ter nada disso, tá? Então, pessoal, o que você deve colocar em primeiro lugar? O que você deve se atentar? Você deve ver
verificar se a sua atividade ela é uma atividade que presta serviços exclusivamente ou comércio exclusivamente. Comércio nós falamos de venda de mercadorias ou produtos. Serviço é a prestação de serviço, né? E uma coisa muito importante a ser dita aqui é que a empresa ela pode ter as duas atividades, normal. Talvez você tenha duas CNAEs e emite nota fiscal de serviço prestado ou também emite nota fiscal de comercialização de mercadorias ou produtos. É muito normal ter os dois. Você, assim, escolheu as duas atividades e exerce as duas atividades. Talvez você exerça apenas uma, então você deve se atentar a estes campos. E outras coisas que você deve se atentar é o seguinte: talvez você me diga, Marco, eu não emiti notas fiscais. Não importa, tá? Você tem que colocar todo o seu faturamento, tudo que você faturou, com emissão de notas ou sem emissão de notas. Isso não é importante. O importante é que a Receita ela sabe toda a sua movimentação financeira, então você deve declarar tudo que você teve de faturamento, tá? Lembrando que faturamento não é lucro. O lucro nada mais é do que o faturamento menos todos os gastos, e aí sim você tem o lucro, certo? E aí, se você tem dúvida com relação à parte de lucro da sua MEI, lucro isento, lucro tributável e tudo mais, eu vou deixar um card aqui em cima para depois você visitar outros vídeos que eu venho falando neste canal a respeito do lucro do MEI, para você saber mais a fundo, tá ok? Bem, então, nesse exemplo aqui, este cidadão aqui, ele só teve o faturamento de serviços prestados. Lembrando que não pode passar de 81 mil anual, lembra-se disso? Então aqui ele teve os 81 mil e eu vou declarar, ou melhor, ele teve um valor bem inferior a 81 mil. Mas eu quero declarar 100 mil aqui, ó, só para você ver uma coisa interessante aqui, tá? Então, ele só teve receita de prestação de serviço. Veja que já soma o valor aqui. Se ele tivesse aqui, vamos supor, 20 mil de outras receitas, ia somar aqui também, tá? Então, aqui ele só teve isso aqui. Bem, veja bem o que está entre parênteses aqui. Ó. Inclua também receitas de transporte intermunicipal e interestadual e fornecimento de refeições. Por que isto? Porque esta atividade aqui de transporte é uma atividade que entra como comércio, equipara-se ao comércio, ok? Então, para você entender, atividades de transporte interestadual ou intermunicipal são atividades classificadas como comércio. Tá? O lucro isento dela seria 8%, por isso que ela deve ser classificada nesta faixa aqui. Porém, se for um serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, aí já não é classificado como comércio. Ao contrário, é classificado como um serviço, certo? Então, aí você vai colocar aqui. A soma desses faturamentos não vão ser aqui no comércio, e sim aqui na prestação de serviço, tá? Então, repare bem o que está aqui entre parênteses para você entender. Inclusive locações, né? Locações, quando você tem bens móveis e você faz locação, para quem trabalha com evento, por exemplo, é muito comum. Então, é aqui, ó, vai como sendo como serviços, tá? Quando é locação de bens móveis. Bem, esse meu cliente não possui empregados, mas se você possui empregado, você deve colocar aqui que sim, tá? Porque o MEI ainda pode ter um empregado. Então, eu coloquei hipoteticamente aqui 100, vou dar um continuar, só para você ver que há um aviso aqui, ó. A receita bruta total do ano calendário ultrapassou o limite permitido. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque se você ter uma declaração no qual você ultrapassou o limite do MEI, lembra-se que você tem 80 mil, então 81 mil, né? 81 mil vezes 20% dá 16.200. Se você teve 16.200 mais 81 mil, você tem 97.200. Então, se você ultrapassar esses 97.200, você ultrapassou o limite e você ultrapassou o limite do limite, tá? Porque existe isso. Ultrapassou 20% de 81 mil, então você deve retroagir e você não vai poder entregar essa declaração nessa modalidade do CIMEI, tá vendo? A receita bruta total passou, né, o do limite, ou seja, passou, foi 100 mil, né? Passou 97.200, então não pode ser entregue a DASN CIMEI. Você deve comunicar o desenquadramento irá considerar
que você não deve entregar a declaração de ASN esse mês, e sim, desde janeiro desse ano que você desenquadrou, você deve entregar a declaração já do Simples Nacional normal, do Simples ME ou do Simples EPP, que é outra declaração, tá? Então, se atente a isso. Então, esse caso só foi uma hipótese para você ver que não tem como entregar essa declaração se você ultrapassou o faturamento. Então, aqui vamos voltar à declaração normal. Esse cliente, na verdade, teve apenas 72 mil. Veja que está abaixo do limite, ele não tem funcionário. Então, eu dou continuar. Aí você pergunta, Marcos, e se eu tiver acima de 81 mil, mas que não passou 20% de 81 mil? Você vai declarar aqui normalmente. Vamos supor que se for 90 mil, você vai declarar aqui 90 mil, certo? E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer, por exemplo, 90 mil menos 81 mil, significa que 9 mil você vai pagar de imposto e você vai desenquadrar no ano seguinte, tá? E sobre 9 mil você vai pagar quanto de imposto? Depende. Se for aqui, por exemplo, prestação de serviço, você vai pagar a partir de 6%. E se for ultrapassar aqui na indústria, né? Vamos supor que 90 mil fosse aqui e você entregasse, você ia pagar 90 mil menos 81 mil, você ia pegar 9 mil e calcular 4% de imposto se for no comércio. Se for indústria, 4,5% de imposto. Aí por quê? Isso porque você vai pagar de acordo com os anexos do Simples Nacional ME, não mais do MEI, entendeu? E você passa a pagar o imposto sobre o faturamento de janeiro do ano seguinte em diante, ok? Porque você ultrapassou o limite do MEI. É assim que acontece quando você ultrapassa o limite, tá? Eu citei os dois exemplos, né? Quando você ultrapassa o limite de 81 mil, mas não ultrapassa o limite de 20% dos 81 mil, ou quando você ultrapassa o limite mais do que 20% de 81 mil. E vamos então em diante entregar essa aqui, eu já falei demais. Pronto, quando você lista, perceba o seguinte, ela vai demonstrar o rol de impostos do ano anterior, o que está pago e o que não está pago, certo? Ela lista. Se você tiver tudo em dia, vai mostrar aqui, ó, valor pago, tudo aqui. Esse meu cliente, por exemplo, deixou de pagar de março para frente, né? Então, observa isso. Ele deixou de pagar de março para frente. Eu vou notificá-lo, enviar as guias para ele estar acertando a situação dele. Então, agora eu vou em transmitir. E está entregue a declaração desse meu cliente, ok? Veja aí o ano calendário, que é o ano passado. A transmissão foi agora, né? Até dia 31 pode ser transmitido. E aí é só clicar aqui e voilá, desce aqui o recibo em PDF. Pronto, está entregue a sua declaração. Ficou com mais dúvida, pessoal? Faz um comentário aí, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.